como uma planta que tinha todas as características para se tornar um símbolo de beleza e também de apoio à medicina e salvar vidas ao longo da história, acabou se tornando, nesse mesmo intervalo de tempo, justamente uma fonte de conflitos globais e também de degradação da vida humana. É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui e entender um pouco mais sobre a papoula, a flor que mudou conflitos na nossa história. Aproveita para te inscrever, deixar teu like e compartilhar esse vídeo, quem pode se interessar por esse assunto. E também assistir até o final e deixar teus comentários, tuas críticas ou sugestões de novos temas. Então, vamos para a história. A papoula é uma flor de aparência delicada e encantadora e guarda um segredo bem sombrio e também perturbador. Seu nome científico, Papaver somniferum, já revela uma parte da sua natureza. Somniferum significa portador do sono em latim, e essa planta é a principal fonte do ópio, uma substância psicoativa com potencial medicinal, mas que também se tornou sinônimo de tragédia e destruição ao longo da história da humanidade. A papoula é cultivada há milhares de anos, especialmente no continente asiático, no Oriente Médio e na Europa. Desde a antiguidade já se conheciam suas propriedades sedativas e também analgésicas. Você pode ter visto já em alguma obra cinematográfica um pouco sobre o leite de papoula, que justamente é relacionado a ela. Civilizações como os sumérios e os egípcios usavam o látex extraído das cápsulas da planta para fins medicinais e também para fins ritualísticos. Porém, a história da papoula começou a mudar drasticamente a partir do século XIX. As guerras do ópio e os conflitos pelo poder econômico. A partir do século XVIII, o comércio do ópio começou a ganhar destaque no cenário mundial. Britânicos, percebendo o alto valor comercial do ópio indiano, passaram a exportar em massa esse produto para a China. No entanto, a China, preocupada com os efeitos devastadores dessa droga na população, proibiu seu consumo e também a comercialização em 1729. A medida, no entanto, não foi suficiente para conter o fluxo de exportações, que era necessário, e os ingleses, com certeza, necessitavam tanto dos ganhos quanto desse caminho novo para fazer comércio com a China. Foi então que ocorreram as chamadas Guerras do Ópio, divididas em dois conflitos principais. A Primeira Guerra do Ópio, que foi de 1839 a 1842, e a Segunda Guerra do Ópio, que ocorreu entre 1856 até 1860. A Primeira Guerra foi desencadeada após o governo chinês confiscar e destruir grandes carregamentos de ópio britânico em Cantão. E em resposta a isso, o Reino Unido declarou guerra e, com sua superioridade naval, acabou derrotando a China, impondo o Tratado de Nanquim em 1842. O tratado não só forçou a abertura de postos ao comércio europeu, como também garantiu a posse da ilha de Hong Kong pelos britânicos. Já a Segunda Guerra do Ópio surgiu por motivos bem similares, envolvendo novamente os interesses comerciais britânicos e franceses ali na China. Ao final dos conflitos, a China estava bem enfraquecida e submissa aos interesses coloniais, sofrendo assim graves consequências sociais e também econômicas, o que acompanhou o país durante diversas décadas. O ópio no século XX e o Oriente Médio. Com o passar dos anos, a produção de ópio foi transferida gradativamente para o Oriente Médio e o Sudeste Asiático, especialmente no Afeganistão. Durante as últimas décadas, o Afeganistão se consolidou como o maior produtor mundial de ópio, respondendo por cerca de 85% da produção global. A papoula então se tornou não apenas uma planta, mas uma fonte de financiamento para grupos insurgentes e também aquela palavra que a gente não pode falar, mas que causa problemas aí no mundo todo, como por exemplo o 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Estima-se que em 2023 a produção do ópio no Afeganistão tenha gerado cerca de 2,7 bilhões de dólares, sustentando milícias e financiando o tráfico internacional. As políticas de erradicação implementadas pelos governos e as organizações não governamentais enfrentam forte resistência devido à dependência econômica das comunidades rurais daquela região. Mas quais os efeitos no corpo humano e qual a utilização atual da papoula? Bom, o ópio contém alcaloides como morfina e codeína, amplamente utilizado na medicina para alívio da dor e sedação. No entanto, o uso recreativo e o vício continuam sendo problemas globais.
A heroína derivada do ópio é uma das drogas mais devastadoras, levando milhões de pessoas ao vício e também quase sempre à morte. Em muitos países, medicamentos derivados da papoula continuam sendo essenciais na medicina moderna, especialmente para o tratamento de dores intensas e em cuidados paliativos também. Porém, o uso inadequado e o comércio ilegal perpetuam um ciclo de dor e também de violência relacionadas aos produtos e subprodutos dessa planta. A história da papoula e do ópio é um grande exemplo pungente de como um recurso natural pode ser tanto uma bênção quanto uma grande maldição. Seu impacto na geopolítica global, nas guerras e na saúde pública revela como o contexto socioeconômico pode transformar uma flor aparentemente inocente em um símbolo de poder e também de destruição. Se tu quiser saber um pouco mais sobre recursos naturais e como eles influenciam na geopolítica e nos conflitos ao longo da história, deixa teu comentário e compartilha também as tuas percepções com relação a esse assunto e se inscreve no canal. A gente em breve vai trazer mais conteúdo por aqui. Por agora é isso, até a próxima. Valeu!